Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Pati. Olá, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aqui para conversas entre irmãs terapeutas e sempre trazendo as nossas experiências nos nossos atendimentos, buscando sempre um assunto para nossas conversas que interessante, que possa auxiliar vocês que nos assistem. Em cada uma das nossas conversas, nós também vamos nos dando conta, né, Bi, de coisas, né, de situações, né, coisas que a gente ainda precisa melhorar, coisas que nós já conseguimos vencer. Então, cada vez que a gente vem aqui, dividir um pouquinho com vocês, conversar, nós vamos aprofundando nas nossas curas, né, e entrando em outras, né, porque a vida é isso, né, é um ciclo constante, né, de amadurecimento, de novas descobertas. Então, é muito importante e nutre, né, todos nós. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão. Então, nós vamos falar sobre esse assunto que envolve a vida de muitas pessoas. Com certeza, tem pessoas que, ou se não passaram por isso, conhece alguém que já passou, ou tem alguém pertinho, né, na sua família, que tenha passado por isso. Então, é importante saber identificar, saber que a depressão, ela, às vezes, ela tem uma aparência de ser uma depressão, mas muitas vezes não é. Então, ela pode ter uma raiz também, tanto fisiológica, quanto espiritual, quanto emocional, pode ser algo do momento, então pode ser uma tristeza, algo que está acontecendo ali momentâneo, mas que vai passar, então não é um quadro depressivo, né? Eu digo uma doença, né? Já estabelecida, mas sim algo momentâneo. Então é importante ter essa visão. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso, também trazer algumas dicas e de que forma a gente pode trazer um alívio, né, para essa situação. Exato. Então, assim, quem nunca ficou triste? Nós oscilamos muito. Então, é um exercício de todos nós nos mantermos equilibrados. Essa é uma das nossas tarefas, né? Dentro dos nossos conhecimentos, dentro dos processos terapêuticos. A ideia é sempre esse caminho do meio, é sempre esse equilíbrio. Mas nós oscilamos, nem sempre nós estamos bem. Né, e a felicidade sim, é desse mundo, sim, nós podemos viver leve, essa é a nossa essência, esse é o nosso natural. Então, viver triste ou porque estamos em um planeta, né, de provas e expiações, como a gente estuda e ouve falar muito, né, dentro de visões espiritualistas, tudo bem que sim, nós estamos aqui para viver experiências, né, viemos aqui para curas, mas isso pode ser leve, então a tristeza ela não faz parte da nossa vida desta forma. Então o primeiro passo é não aceitar essa tristeza, ou se rotular, como a Paty trouxe, né, se rotular, sou deprimida, né, eu sou depressiva, estou deprimida, né, e às vezes sim pode ser uma tristeza, então por isso iniciar já esse assunto dessa forma, quem nunca ficou triste? A questão é por quanto tempo essa tristeza está aí, né. É um dia? Sim, um dia eu posso não querer sair da cama, ficar embaixo do edredom, chorar, ficar quieta, mas no outro dia a vida segue, eu tenho as minhas tarefas para realizar, né, então vou secar as minhas lágrimas e vou para a vida. Ou quem nunca tomou um banho demorado chorando, né, quem nunca dormiu chorando, mas no outro dia a gente acorda e a gente segue a vida. Então a tristeza ela faz parte, assim como a alegria, estar feliz, alegre faz parte também da vida. A questão é por quanto tempo essa tristeza está aí. É isso que nós precisamos observar. Por quanto tempo ela está aí? Ou quando ela chega, ou quando nós nos damos conta, a gente percebe, a gente nem percebe, na verdade, quando começou. Quando vemos, estamos mergulhados em uma tristeza. Então, é, não, não aceitem, não se rotulem assim, né? Porque nós não nascemos para ser infelizes, nós nascemos para sim evoluir. E esse oscilar faz parte da evolução. A questão é por quanto tempo você vai ficar chorando.
E muitos sentimentos, né, que vêm e traz uma dor, que qual é o primeiro impulso, né? Eu quero que aquilo vá embora logo. Mas todo Uhum, sentimento, ele é um mensageiro, ele vem trazer uma mensagem. Todo sentimento vem trazer uma mensagem. Quando tu está alegre, o que que aquilo está te dizendo? Que algo bom aconteceu. Mas quando uma tristeza vem, ela também vem trazer uma mensagem. Ela está mostrando que algo lá no inconsciente precisa de atenção. E muitas vezes a depressão ela vem por esse acúmulo de ignorar as mensagens. Então vem uma raiva, tu ignora. Aí vem uma tristeza, tu ignora também. Aí vem um sentimento de inveja, tu ignora também. Aí vem um ciúme, tu ignora também. Tu imagina, olha só quantos mensageiros tentando trazer uma mensagem de algo que tu já está pronto para curar e tu ignorou. Então, a soma de tudo isso pode causar, ou, né, bem provável que vá causar um quadro de tristeza. E aí é como a Bi falou, né, Bi? Depende o quanto tempo tu ficar dentro disso, isso pode virar, então, um quadro depressivo. Eu já tive muitos momentos de tristeza, onde eu não quis olhar para várias coisas, e isso se acumulou. E eu entrei em um processo de tristeza, mas não uma depressão, e sim uma tristeza, porque eu deixei muitas coisas acumularem, porque eu realmente eu não queria olhar para nada daquilo. Só que chega um momento na vida que a gente não tem mais escolha. Temos que olhar. Temos que olhar. Ou a gente olha, ou aquilo vai nos consumir. Seja em doença, seja lá como for. Então, às vezes, vem uma avalanche de coisas, porque nós deixamos acumular tudo aquilo. E às vezes é difícil dar conta de tudo aquilo em uma única só vez. Mas é necessário. Por isso que eu sempre gosto de falar nos meus atendimentos, né? Não ignore os sentimentos, porque ele é um mensageiro. Se chegar uma tristeza e tu não ouvir o que ela veio para te dizer, ela vai ficar ali te esperando, até que no momento oportuno ela possa vir se manifestar. E quanto mais tu ignorar, mais mensageiros estão ali. E quando tudo isso se manifesta em uma vez só, pode ser uma crise de tristeza, uma crise de pânico, e pode ser sim todo um quadro depressivo, pode sim ser. E às vezes tu pode até precisar de uma medicação, porque vai mexer no corpo, na parte fisiológica, e vai interromper ali toda a química do corpo. Então tu vai precisar de uma medicação, mas não é algo permanente, é algo do momento. Então, nós podemos olhar uma das raízes desse processo depressivo, a, a, o não querer olhar para aquilo que dói. Então, a partir de hoje, pense nisso. Todo sentimento que tu tiver, dê um tempo a ele. Abra um espaço para ele. Querido sentimento, querida tristeza, ou querida raiva, ou querida inveja, ou medo. O que tu tem para me dizer hoje? Estou aqui para te ouvir. E sinta, perceba o que aquele sentimento veio te trazer. Por mais que tu não consiga perceber no momento que aquilo veio te falar, no passar dos dias tu vai entender. E aquilo não vai ficar acumulado em ti. Então é muito importante dar esse espaço para os sentimentos existir. exato. Então, como eu falei, a tristeza faz parte, a alegria faz parte, o chorar faz parte. Então, não negar tudo isso, porque faz parte do ser. Então, a questão é por quanto tempo você vai ficar assim. Nos meus atendimentos, quando vem, né, os clientes que falam sobre uma separação de um relacionamento de par, por exemplo. Mas eu não amo mais, mas eu quero me separar, e aí sofre pela separação. Então eu digo, viva o luto. É um luto, mesmo tu não amando, mesmo não querendo mais estar com aquela pessoa. Você sai do emprego, você foi demitido ou pediu demissão, mas você não queria estar mais lá e você não consegue entender essas emoções. Viva essa tristeza. Viva o luto. Uma pessoa que desencarnou, você perdeu um ente querido, chore quando tem que chorar. Não fuja, né, dessas emoções. Como a Paty trouxe, ela quer te dizer algo, então sim, o choro faz parte. O grande ponto é por quanto tempo esse choro vai chegar, você vai viver isso, e por quanto tempo ele vai ficar com você. Então, não negar é importante e observar por quanto tempo você está assim. A depressão, a tristeza, ela nos paralisa, a gente não tem vontade de viver. Então, observem, nós
somos movidos por projetos, sonhos, meta, foco, seja o nome que a gente der, né? Mas nós somos movidos, isso nos move. E uma pessoa quando está triste, uma pessoa quando está deprimida, ela não tem foco, ela perde o foco. Então, eu sempre questiono nos meus atendimentos, o que te faz acordar todos os dias? É isso que te move. E uma pessoa quando está triste, deprimida, ela não tem razões de acordar. E aí ela escolhe muitas vezes a fuga de dormir, dormir demais, porque ela não tem motivos para o amanhã. Então, viva sim o processo da tristeza, da dor, seja o que for o causador desta dor. E se você não tem consciência do causador dessa tristeza, dessa dor, nós gostaríamos de trazer alguns pontos na nossa conversa hoje. Porque muitas vezes não se entende, né? Como a gente está falando, né, da onde vem tudo isso? E é preciso entender que tem vários caminhos para que tudo isso aconteça, né? E um deles também são questões espirituais. Então, às vezes, a depressão ela está se manifestando com todas as características de depressão, né? Como isso, o excesso do sono, o não querer viver, o querer se excluir, a tristeza, o choro, mas tudo isso pode ser um processo espiritual acontecendo. Seja um processo espiritual, de um processo obsessivo, ou algo, uma situação onde tu ficou preso em um acontecimento triste que tu possa ter visto, uma notícia, por exemplo, e tu abriu ali um campo espiritual e energias ficaram coladinhas em ti, e conforme tu foi te afundando naquele sentimento, mais energias espirituais foram sendo atraídas. Então ali pode estar acontecendo um processo espiritual, e não de fato fisiológico ou emocional. Então, veja que a depressão precisa se olhar para todos esses âmbitos, né? Emocional, espiritual e também o fisiológico. Também o fisiológico. E uma das coisas que é muito interessante sobre o processo da tristeza é olhar para o que está acontecendo ao teu redor. Imagina se tu está em um emprego que tu está insatisfeito. E ali tem uma atmosfera negativa, onde aquilo te agride. Tu vai apresentar, sim, tristeza ali naquele período da tua vida. E aquilo é uma depressão? Não. Tu só está insatisfeito com tudo que está acontecendo ali. Então, veja que tem que observar muitas coisas antes de aceitar o título de depressão. É muito delicado isso, porque nós sabemos que a medicina está aí, né? E é muito importante mesmo, mas muitos médicos não têm essa visão geral, né? De olhar para a mente, emoções, espiritual e corpo físico. Então, se tu chegar em um médico e ele te der um título de que tu tem depressão e a tua visão também for só conectada com isso, imagina, tu vai viver com um título, um carimbo que nem é teu. Mas a partir daí, tu vai começar a viver dessa forma. Então, precisa olhar para outras situações. Então, aqui nós já falamos das emoções, falamos também da parte espiritual e também falamos de tudo que está acontecendo em volta. Mas também tem outras coisas que podem estar levando a isso. Aí também a parte física. Então, um organismo que não está saudável, que não tem uma boa alimentação, que não tem uma atividade física e que tem um conjunto de emoções negativas acontecendo que não se consegue administrar, aí sim esse organismo ele pode sim sucumbir e ele pode sim entrar em uma depressão fisiológica, que vai haver ali a falha nos neurotransmissores. Então, veja só para quantas coisas nós temos que olhar antes de ter certeza do que está acontecendo. E veja que não é uma coisa só, é um grupo de situações. Então, a depressão, ela precisa ser investigada, precisa receber atenção para isso, porque é, sim, um processo delicado e perigoso, né? Porque a pessoa, ela pode entrar tanto nisso que ela pode perder ali a, a defesa da própria vida e atentar contra a própria vida. Então, precisa encarar isso, mas olhando para tudo isso que nós estamos falando, né, Bi? Então, é bem importante. Não aceite uma única opinião. Vá em busca e vai te investigando para conhecer e entender o que está acontecendo ali de fato, lá na raiz. É, e descartando,
né, as possibilidades. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico, então vá descartando as possibilidades. Eu não sei se tu vai lembrar, Paty, mas Hum, logo que eu me mudei, eu estava, enfim, no movimento todo, né, de fazer a mudança, de organizar algumas coisas. Aí quando fiz as minhas limpezas energéticas, né, na casa antes de entrar, enfim, incenso, música, água com anil e fiz um monte de coisa. E aí, quando eu me mudei, que eu já estava aqui, todas as minhas coisas estavam aqui, eu percebi uma movimentação estranha, assim, um desânimo, né? E claro, eu tenho as minhas sensibilidades, então eu fechei os meus olhos e questionei o que está acontecendo. E aí, nesse momento, eu vi memórias da casa. E, na verdade, eram memórias da antiga proprietária da casa. Ela vendeu a casa porque ela se separou, né? Encerrou o casamento e ela, então, vendeu um imóvel, né? E aí, quando eu fechei os meus olhos e pedi para entender o que estava acontecendo, eu vi uma memória dela na sala, no meio da sala, olhando para a janela, e ela olhava assim, quando nós olhamos assim para o nada, assim com o olho parado, assim, e aí eu entendi de onde vinha o desânimo. Mas não era eu que estava desanimada, era uma memória que tinha na casa. Então, os meus movimentos que eu havia feito de limpeza energética não limparam memórias da casa. Aí, então, eu acionei a Paty. Eu pedi uma geobiologia que eu precisava limpar as memórias, né, do antigo proprietário, que eu estava percebendo, porque era um momento de alegria para todos nós aqui, mas tinha algo que estava me incomodando e eu não estava entendendo o que era. E aí, então, quando eu pedi para ver, eu entendi que era uma memória dela que estava aqui ainda. Então, observem, né? Nem tudo é espiritual, pode ser físico, então nós vamos descartando. Depois que a Paty fez a geobiologia para minha casa, eu acalmei, eu sosseguei. Então não era nada comigo, não era nada com alguém da minha família, era no ambiente que precisava ser limpo, com mais atenção, com mais cuidado. Então, tem a limpeza energética que a gente utiliza, coisas que a gente gosta, né? Que são os incensos, as músicas, os sprays de ambiente, mas tem outros tipos de limpeza que a gente precisa ir um pouco além. E aí então eu pedi o auxílio da Paty para me ajudar. E aí deu, passou. Eu voltei a ficar animada, mas a tristeza não era minha, a tristeza era da antiga proprietária. E sim, ela tinha motivos para estar triste, mas essa casa não era mais dela. Então, observem, isso é muito importante, né? E também a questão, trazendo mais para o fisiológico, né? Observar quais são as tuas necessidades, né? Se você gosta de dormir um pouco mais, eu vou falar por mim, eu gosto de dormir. Então, se eu tenho muitos dias, uma semana que eu não durmo bem, no final da semana eu vou estar cansada, eu vou estar desanimada, né? Eu vou estar irritada, e não é energético, não é espiritual, é simplesmente porque eu não estou dormindo bem há vários dias. A Paty, antes de nós começarmos aqui, ela relatou, eu perguntei, oi, tudo bem? Como é que tá? Ela, ai, pois é, eu tô bem, mas estou sentindo falta dos meus exercícios físicos, tá muito frio. É, e aí, e de fato, então essa é a necessidade que a Paty tem, né? Paty acordar e logo fazer exercício físico. E aqui no sul tá frio, né? Hoje tá bem frio, hoje o sol choveu, já apareceu um pouquinho, mas tá frio. E às vezes a gente fica, né, com uma preguicinha assim, e a Paty eu sei que ela logo acorda e já vai fazer os exercícios na rua. Ela gosta de fazer na rua. Então o corpo dela está pedindo movimentação porque ele está habituado. E ela poderia encarar isso como tô desanimada, tô triste, e não é só o corpo pedindo movimento. Então, observem também a necessidade de cada um de vocês, antes de trazer aí esse rótulo, né, de que está triste. sim, sim. Temos que transitar por todos esses motivos. E vejam só a importância do autoconhecimento. Então, todos esses vídeos que nós temos trazido, né, Bia, aqui ao longo desse tempo, vêm para proporcionar para vocês um autoconhecimento, né? Vai ter um vídeo que vai fazer mais sentido, outro não tanto, mas isso tudo é para instigar a autoobservação. Eu sei como eu funciono.
Então, eu preciso da atividade física, eu preciso ter um momento só meu, eu preciso ter um momento de meditação, e se eu me excluir disso por uma semana, no final de uma semana, eu não estou me sentindo bem. Eu estou, sim, me sentindo mal, desanimada, mas se eu não tivesse esse conhecimento, o que que eu poderia entender? Ah, estou num processo depressivo, ou estou sendo obsediada, ou recebi uma energia muito negativa. Só que daí eu posso entrar naquilo, tomar aquilo para mim, para poder mascarar outras coisas que eu não quero olhar. Então é muito fácil receber e aceitar o título de depressão, porque isso vai te isentar da tua autorresponsabilidade. Não esqueçam disso. Seja autorresponsável com os teus sentimentos, com as tuas falhas, com as tuas questões, com aquilo que tu tem que te posicionar. Então, muitas vezes tu não consegue te posicionar, não falar algo que gosta ou reclamar de alguma coisa e tu não tem coragem de fazer aquilo. Aí tu começa a entrar num processo de tristeza para receber, não tô falando, não vou em tal festa, não vou estudar, não vou cozinhar, não vou fazer não sei o quê, porque eu tô triste. Eu tenho depressão, não posso. Então, tome cuidado com as coisas que tu não quer curar em ti. E aí tu vai querer sim aceitar um rótulo, porque é muito mais fácil. Porque daí tu fugiu da tua autorresponsabilidade. Então, tudo isso eu sei que é muito delicado, mas é necessário olhar. Porque pense que se tu aceitar um título de depressão sem tê-la, com o tempo isso vai se estabelecendo e todos vão te conhecer por esse rótulo. Então é bem delicadinho, né? Precisamos olhar isso com muito carinho, com muito amor. Mas nós queríamos trazer algumas dicas, né, Bi? Deixar aqui algumas dicas de coisas que pode ser feitas se por um acaso tu já tem sentido algum sintoma de tristeza, de ter vontade de se isolar, ou alguma coisa que a gente trouxe aqui. Então, para amparar nessa parte fisiológica, quero trazer para vocês um suplemento que é super conhecido, que é a farinha da banana verde ou chamado de biomassa da banana verde. O que que ela faz? Ela vai atuar diretamente no intestino, que vai liberar a serotonina, ó, lá no cérebro, vai ajudar a fabricar a serotonina, que é o que nós precisamos, né? Ou melhor, é o que falta quando a pessoa está num processo de tristeza, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como usa, tá? Só para não ficar muito compridinho aqui. Outra dica que a gente queria deixar é o uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são incríveis, né, para nos ajudar em várias coisas. Mas um óleo que ele traz muito ânimo, ele traz vigor, ele traz vontade de viver, de sair, de se conectar com o mundo, é o óleo essencial de limão. Então, o óleo essencial de limão, ele eleva a vibração com muita rapidez e ele vai te tirar desse estado de inércia e vai fazer com que tu consiga entender o que está acontecendo e agir. Tomar posse da vida de novo e agir. Então, essas duas coisas vão ajudar bastante, né? Já dá uma mexida aí para que tu possa entender, baseado em coisas que a gente falou ou algo mais que tu possa procurar, para não se entregar a um rótulo ou a um título que não te pertence. Exato. Então, avaliem como está a vida de vocês. Às vezes, as pessoas nos procuram, né, marcam um horário para terapia, e então a gente vai conversando, vou fazendo algumas perguntas, e a pessoa diz: "Ah, eu ando tão triste, eu ando tão desanimada", né. E aí, enfim, "Como é que está a tua vida?", "Ah, tá tudo bem, eu tenho meu trabalho, tenho minha casa", então a gente vai investigando um pouco mais. Mas no final da conversa se percebe que a pessoa não gosta do trabalho que ela está, né, que ela não mora no lugar onde ela gostaria de morar, então quer dizer, a vida não está bem. Então observem e façam essa reflexão de vários pilares da tua vida. O que que você gostaria que fosse diferente? O que que você gostaria que mudasse? Então, ah, como a Paty falou, é autorresponsabilidade, às vezes é sair da zona de conforto, às vezes é tomar uma decisão importante na vida, é uma mudança de local, é uma mudança de emprego, uma mudança no relacionamento. Então observem o que vocês não estão gostando aí no dia a dia, o que que vocês gostariam que mudasse. Outro ponto também que precisa ser analisado, às vezes nós mudamos tudo ao nosso redor. Mudamos de cabelo, mudamos de casa, mudamos de tudo, mas na verdade a insatisfação ela é interna. Então, não é um motivo que nos causa tristeza, por isso que hoje nós estamos falando de vários pontos, né, para vocês analisarem e ir analisando cada ponto desses que nós estamos trazendo. Então, muda tudo e ainda continua com aquela tristeza.
Então, eu queria trazer um pouquinho a visão da constelação familiar, que nós seguimos muito, né, o nosso sistema familiar. Nós queremos fazer parte, e às vezes fazer parte é repetir as mesmas escolhas, o mesmo caminho, é estar vinculado à dor de uma mãe, à dor de um pai, à dor de alguém que já partiu. Dentro da constelação, nós chamamos isso de seguir alguém na morte, e pode ser até mesmo um ente que você não conheceu, como um irmão, né, um irmão gêmeo, pode ser sim, né, alguém do sistema dentro da hierarquia, um vô, uma avó, né? Então, dentro da constelação, nós pedimos a liberação para nós sermos felizes e não seguirmos mais aquele ente querido naquela dor. Então, há também esse processo, há também esse movimento. E aí, quando eu pergunto, questiono as pessoas, né, que a pessoa vem e traz essa tristeza e ela já fez todos os movimentos e nada auxiliou, então eu pergunto, né, como é a tua relação com a tua mãe, como é o teu pai, como é a relação com os irmãos? Aí a pessoa logo traz, minha mãe já sofreu muito, né, a minha mãe morreu sofrendo, ou a minha mãe é deprimida, ou o meu pai. Então tem alguém com uma tristeza dentro do sistema familiar. E às vezes, sem nos darmos conta, a gente segue. Então nós não nos permitimos ser felizes ou estar felizes, porque a mãe, o pai ou um irmão não está bem, não está feliz. Eu trouxe, claro, falei mãe e pai, mas pode ser qualquer um do sistema familiar. Então, também tem este ponto. Nós não nos sentimos livres para sermos felizes, já que alguém do nosso sistema sofreu tanto no passado, ou está sofrendo tanto no passado. Então, observem também esse ponto. Então, são muitos pontos, né, Paty, para se observar, se analisar, antes de vocês trazerem, né, esse rótulo aí dessa tristeza, né, e trazendo mais além ainda para a depressão. É um assunto delicado, mas que precisa ser olhado com essa mesma delicadeza, né? Então, para encerrar, quero dizer para vocês que não fiquem sozinhas nessa situação. Busque ajuda. Porque a tristeza, ela consome, ela dói lá fundo da alma. E só quem já sentiu uma tristeza, uma depressão, ou já teve um momento de pânico, sabe que isso é quase que incontrolável e que a gente não consegue sair sozinha. Tem pessoas que têm mais tendência a entrar em quadros de tristeza e outras não tanto. É cada um de um jeito, mas a dica é: não faça isso sozinha. Busque ajuda, existe recursos, busque o auxílio de um amigo, de alguém da família, de um profissional, mas não ande nesta situação sozinha, seja ela qual a raiz que tenha, sobre o que a gente trouxe aqui, né? Emocional, espiritual, fisiológica, ou o que está acontecendo em volta, não importa. Mas não faça isso sozinha, porque o processo da tristeza ou da depressão sempre vem para nos ensinar algo. Então, não perca o que isso veio lhe ensinar, né? Não passe por uma dor sem pelo menos deixar que ela traga algo de positivo, né, junto com ela, né? Exato. E também buscar profissionais da área da saúde, porque se for necessário, você recebe um diagnóstico, o diagnóstico correto. Se precisar entrar com algum tipo de medicação, vai ser uma medicação que você vai precisar. As pessoas têm resistência também, né, com as medicações, mas em algum momento ela é importante ser utilizada por um período, né, um pequeno período. Então também analisem dessa forma, mas não fiquem sozinhos. Aí. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um like se você gostou. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também pode estar precisando. Esse vídeo ele pode ser tudo que a pessoa está precisando naquele momento para poder entender o seu momento de tristeza. Então, compartilhe também se tu sente no teu coração. Deixe aqui os comentários de vocês e muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.